Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo. Hoje eu vou falar sobre mentalização. Preste muita atenção nessa ferramenta, onde essa mentalização vai te ajudar a você alcançar seus sonhos, seus objetivos, suas metas, vai ajudar você a alcançar o seu propósito de vida, né, a realmente ter uma vida mais realizada. Essa é a maior verdade. Porque essa mentalização, ela é uma ferramenta que Deus usou na Bíblia muitas e muitas vezes. A gente vai ver aqui. E também a neurociência, ela também usa essa mesma ferramenta para auxiliar as pessoas a poder também alcançar esses objetivos, tá bom? A gente vai falar sobre a mentalização hoje. Então você precisa da mentalização para que você alcance os seus objetivos. Vamos lá. O que é mentalização? Vou começar por aqui. O que seria a mentalização? Eu vou pegar aqui um texto da Bíblia que vai falar sobre mentalização, que é a questão da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé, ela é muito sobre a mentalização. É certeza daquilo que esperamos, mesmo das coisas que não vemos. Então, isso é o quê? Mentalizar. Isso é imaginar. Né? Então, a fé está muito entrelaçada à mentalização. Deus fala com você alguma coisa na sua palavra e você tem fé. Você crê, você espera aquilo que vai acontecer, mesmo não vendo nada, aparentemente, mas você acredita. Então isso é fé, isso é mentalização. Você mentaliza tudo aquilo que Deus está falando para você. E na vida também é dessa forma. Se você começar a usar essa técnica, essa ferramenta de mentalização, você vai ver como muita coisa da sua vida vai começar a mudar. Vamos lá, mentalização, o que ela é também? A mentalização nada mais é do que a capacidade de imaginar cenas que você deseja que aconteça em sua vida. Né? Então você vai imaginar cenas aqui que ela aconteça, quer que ela aconteça em sua vida. Certo? Isso se chama imaginação. Certo? Então mentalizar é realmente imaginar o que você quer. Também podemos dizer que a mentalização também é imaginar. E imaginar é criar novas imagens. Ou seja, você tem uma imagem. Às vezes você passa uma vida sendo maltratado, repudiado, criticado, e você tem uma imaginação, imagens que acabam lhe afetando a sua vida, os seus procedimentos, os seus comportamentos. Então, quando você mentaliza algo pela fé, segundo a palavra, você começa a criar novas imagens. Então, imaginar é você criar novas imagens. A técnica da mentalização está justamente entrelaçada a imaginar. Mas também, a técnica da mentalização, mentalizar também é projetar o futuro para depois vivê-lo. Ou seja, a mentalização ela também está atrelada a você projetar o futuro. Você projeta aquilo que você ainda vai viver. Você não está vivendo agora, mas você está projetando. Ou seja, uma parte da mentalização é a projeção. Você imagina e você projeta. A terceira coisa também da mentalização, falando sobre projeção ainda, é que projetar é expressar o futuro. Você expressa na sua mente, você cria aquela visão e você expressa aquilo que você quer. Vamos supor, eu quero cumprir o propósito da minha vida, eu quero abrir a minha empresa, eu quero comprar a minha casa. Então você projeta a sua casa, você coloca ela como se fosse uma visão na sua frente, né, daquilo que você quer, daquilo que você deseja e busca viver. Ou seja, você já vê entrando na casa, ou então você já vê montando a sua empresa, ou então você já vê fazendo a obra de Deus. Enfim, você começa a projetar aquilo, como se fosse imagens passando, um sonho passando na sua vida. Isso é projetar, certo? Você imagina o que você quer e depois você projeta. A mentalização também é a projeção. E a mentalização também é ter fé, ou seja, acreditar naquilo que você está vendo, naquilo que você está projetando. Se não crer que será próspero, que realmente vai acontecer, como isso poderá acontecer? Então, a mentalização está atrelada muito a isso, a questão da capacidade de imaginar, a capacidade de projetar e a capacidade da fé de crer que aquilo vai acontecer. Que se você não crê que será próximo, por exemplo, não fala prosperidade, fala em todas as áreas da vida. Física, mental, espiritual, financeira, familiar, relacional, enfim, todas as áreas. Então, se você não crê que isso vai acontecer, então como vai acontecer? Porque a mentalização precisa também da fé. E falando de fé,
Fé é acreditar para ver e não ver para acreditar. Entende? Quando a fé é aquilo que você acredita primeiro para depois ver acontecer. Não é que você vê acontecer para depois crer. Então a fé está muito atrelada à questão de ver, de crer para ver. Tá bom? Aqui o quarto, os 3 passos para mentalizar. Então vamos lá, vou resumir aqui os 3 passos. Imaginar, projetar, projetar e fé. Então esses são os 3 passos que você tem que fazer para a mentalização. Você imagina, você projeta, você tem fé. Esses 3 elementos têm que estar na mentalização. Para a mentalização ela ser uma ferramenta que ela pode realmente mudar a sua vida, mudar a trajetória, fazer com que você alcance os objetivos, você precisa ter esses 3 passos. Você precisa imaginar, ou seja, primeiro você imagina aquilo que você quer. Você projeta, toma uma visão para você. E depois você usa a sua fé, que você crê que aquilo vai acontecer, antes para depois você começar a ver realmente acontecendo na sua vida. Esses são os 3 passos da mentalização, certo? Vamos lá. Agora, qual é o maior inimigo da mentalização? O que atrapalha você mentalizar realmente da forma correta, imaginar, projetar e fé? Quais são o maior inimigo, assim dizer, da mentalização? Vamos lá, vamos escolher aqui. É a preocupação. O que é preocupação? A ocupação antecipada. É onde você se preocupa com algo antes que vá acontecer. Então é uma pré-ocupação. Você se ocupa com uma coisa que não vai acontecer hoje, vai acontecer daqui uma semana, um mês, sei lá. Ou então nunca aconteça. Então é chamado de preocupação, certo? A preocupação é o maior inimigo da mentalização. Por quê? Porque ela não te deixa pensar, ela não te deixa imaginar, ela não te deixa projetar, ela não te deixa criar fé, porque você está sendo preocupado. Aquelas imagens de preocupação vêm sobre a sua cabeça, você não consegue, de maneira nenhuma, parar para imaginar, projetar e ter fé naquilo que realmente é importante para você. Vamos lá. Então a preocupação, o que ela é? É uma má gestão do tempo. Você já presta atenção quanto tempo você perde se preocupando com alguma coisa que talvez nem aconteça? Você já imaginou quanto tempo você perde com preocupação que ela atrapalha em vez de ajudar você a fazer alguma coisa? Sabe? Quanto tempo você passou preocupado e nada adiantou? Porque aquela preocupação não vai resolver o seu problema. Entenda, a preocupação é uma má gestão do seu tempo. Você está esforçando energia e tempo em algo que, infelizmente, não tem futuro, não tem cabimento. Vai somente fazer com que a sua mentalização, a sua visão, a sua fé ela se mine, a sua visão fique embaçada e você não consiga realmente colocar energia naquilo que é importante, certo? Ó, a preocupação, muitas vezes, são pensamentos involuntários, certo? Que ocupam o espaço da imaginação ativa, prejudicando assim o nosso resultado. Então, o que acontece com a preocupação? Elas são como pensamentos involuntários. Você está ali do nada, sabe aquele ditado que diz que mente vazia é a oficina do diabo? Mas é isso mesmo. Né? Mente vazia é a oficina da preocupação, é a oficina do diabo mesmo, né? Que vem tomar a sua energia. Né? Essa preocupação vem, ocupa o espaço que é da imaginação ativa, que é aquela imaginação que você está crendo, está organizando a sua mente, organizando a sua vida, tendo clareza do que você quer e fazendo as ações que precisam ser feitas para alcançar. Porque se você não imagina, não projeta, não tem fé, se você não tem essa imaginação ativa, então a preocupação ela vai tomar conta de você. Eu comparo a preocupação como se fosse, sabe, porque vamos colocar aqui a preocupação como ela se fosse uma televisão. Né? Uma televisão que acaba tendo a programação de grade dela. Né? Você não consegue mudar, por exemplo, você liga a televisão e não consegue, eu quero assistir isso, você não consegue fazer isso. Né? Então a preocupação é isso, ela vem até você e você não tem como controlar ela, você não tem como organizar ela. Então a preocupação, infelizmente, ela vai tomar o seu tempo, a sua energia, a sua vida, e não vai fazer absolutamente nada de bem. Vamos lá, os 2 tipos de imaginação que nós temos. A primeira imaginação é a imaginação passiva, que é aquela imaginação que a preocupação toma de conta. Né? São pensamentos involuntários que vêm sobre você de qualquer coisa. Vamos supor, não é somente preocupar com uma coisa, mas são pensamentos que são passivos. Você está ali, aí você lembra de uma coisa do ano passado, uma briga que teve, uma discussão que teve, algo ruim que aconteceu. Enfim, você começa a lembrar daquilo
né, vem à sua mente, porque a sua mente está passiva, ela está recebendo informações, recebendo imagens, recebendo imaginação de coisas que aconteceu com você. De um filme que você assistiu, sei lá, de um relacionamento que não deu certo, ou então colocando aquelas imagens aleatórias para você ver. Isso é uma imaginação passiva. Né? Aí, ó. Na imaginação passiva, o cérebro segue uma aleatoriedade de pensamentos, que apenas ocupa um espaço produtivo e gasta energia. Só isso. Ele só vai ocupar lugar e gastar energia. Só isso. São pensamentos passivos. Você precisa se livrar disso. Você precisa se livrar de pensamentos passivos. Porque está roubando o teu tempo, está roubando o teu dia, está roubando as tuas horas, está roubando a tua vida. Né, com esses pensamentos aleatórios. Certo? Ó, exemplo. Grade de programação. É a preocupação TV. Né? Que é a preocupação com a televisão. Para você. Tem uma programação dela mesmo. Você não consegue mudar essa programação. Ela tem uma programação, se você deixar, ela vai naquilo ali. Né? Então você precisa quebrar essa grade de programação. Essa grade que a preocupação que a imaginação passiva traz até você e despedir todo mundo da emissora. Sabe? É despedir mesmo esse tipo de imaginação passiva. Você tem que abolir isso de você. Porque isso vai para o teu tempo. Tem muita gente que não consegue algo na vida, as coisas na vida, porque tá passivo. Vem aquelas informações aleatórias e fica ali, sabe aquele negócio que você fica, à noite, você vai dormir, aí fica um monte de pensamento na sua cabeça, isso, aquilo, menino, não sei o que e tal. Você fica com aquela coisa toda, aquele pensamento vindo involuntário, tem que acabar com isso. Porque isso vai prejudicar você. Não vai deixar você dormir direito, não vai deixar você descansar, vai roubar sua energia, enfim, vai ser uma mazela na sua vida. Então, qual é outro tipo de imaginação que nós temos? Essa é a imaginação ativa. É esse tipo de imaginação que você e eu devemos aprimorar, devemos fazer, devemos praticar dia a dia, é a ativação, a imaginação ativa. O que é isso? Olha só, na ativa, sua imaginação é utilizada sob demanda, apenas em momentos que são necessários. Com isso, não ocupa o cérebro com inutilidades e otimiza sua energia para alcançar seus resultados. É mais ou menos assim que eu digo para você. Na imaginação ativa, ou seja, nos pensamentos ativos da imaginação, você age sob demanda. Por exemplo, eu quero saber como é que eu vou fazer para alcançar o meu objetivo X. Então você está imaginando sob demanda. Então você está se concentrando em uma demanda importante naquele momento. Então eu quero aprender sobre isso, por exemplo. Eu preciso aprender isso. Então você vai pegar a sua imaginação, você começa a colocar seu pensamento naquilo que é produtivo, naquilo que vai realmente fazer algo para você. É como na questão da grade da televisão, da preocupação TV, a gente pode dizer que a demanda sobre demanda é a internet com todos os seus recursos. O YouTube da vida, por exemplo. Você vai lá e escolhe o que você quer assistir. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, quero saber sobre isso, eu quero ler sobre esse artigo. Então, isso é uma imaginação ativa, onde você começa a programar o seu cérebro daquilo que é necessário para você. Sabe, quando vier pensamentos, imaginação passiva, você precisa afastar e colocar uma imaginação ativa, porque ela vai ser útil para você, vai otimizar o seu tempo e vai economizar a sua energia para aquilo que e vai alcançar os seus resultados. Então, existe essa duas imaginação. Entenda, da mesma forma que tem uma imaginação que você pode progredir, uma mentalidade dentro da imaginação que você pode progredir, também tem a imaginação passiva, que é outra coisa também que acaba destruindo totalmente os seus resultados. Bom, então vamos lá. Continuando aqui, vamos ver os 5 passos simples para realizar os seus objetivos baseado na ferramenta mentalização. São 5 passos bem simples, não é fácil, é simples, entenda. Tem uma coisa que é simples e tem uma coisa que é fácil. Não estou falando que é fácil, estou falando que é simples. Vai precisar de quê? Demanda, vai precisar tempo, vai precisar esforço. Da mesma forma que você vai lutar contra a imaginação passiva, você também vai, para a realização do objetivo, precisa desses 5 passos. Ou seja, para você também realizar seus objetivos, vai precisar desses 5 passos, tá bom? Os seus objetivos, o seu propósito, descobrir o seu propósito, então você vai passar por esses 5 passos, que são os 5 passos importantes. Vamos lá. Primeiro, o que você precisa para
quais são os 5 passos simples para alcançar os seus objetivos. Primeiro, mentalizar. Já viu aqui no vídeo sobre mentalização, né? Que aí você sabe que tem os seus 3 passos para mentalizar, que é imaginar, projetar e ter fé. Né? Então esses são os 3 passos simples para a questão do projetar, ou da mentalidade, certo? Para alcançar o seu objetivo, primeiro você precisa mentalizar. Na mentalização tem 3 passos: imaginar, projetar e ter fé. O segundo passo que você tem que fazer para poder alcançar e realizar seus objetivos é falar. Vamos lá. Depois que você mentaliza, imagina, projeta e tem fé, você vai falar aquilo, entende? Você vai verbalizar aquilo que você imaginou, aquilo que você projetou, aquilo que você creu que vai acontecer e que vai acontecer mesmo na sua vida. Então você vai falar, você vai dizer, você vai pronunciar. Deus criou o mundo da mesma forma. Haja luz e houve luz. É simples. O poder da fala, o poder da linguagem, o poder de poder falar, de poder transmitir através de palavras aquilo que você realmente quer. E olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Provérbios 18, capítulo 18, versículo 21. A língua, que é a questão da fala, tem poder sobre a vida e sobre a morte. Escute bem isso. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Da mesma forma que a sua fala pode te abençoar, a tua fala também pode te amaldiçoar. Da mesma forma que a sua forma de falar pode trazer benefício de vida para alguém, a sua fala também pode matar alguém. Entende? Então, a sua fala, a sua língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Se você utilizar bem, ou seja, quem gosta de usar disso, vai comer do seu fruto. Se você utilizar mal, você vai comer do fruto mal. Mas se você utilizar a sua vida, sua fala para o bem, você consequentemente vai ter o poder sobre a vida e vai acontecer o bem sobre você. Entenda, Jesus disse que é pelas minhas palavras que eu vou ser justificado e é pelas minhas palavras que eu vou ser julgado. Então há um poder na língua, há um poder na fala. Então quando você imagina, projeta, tem fé em algo que você fala, por exemplo, eu quero alcançar meu objetivo X, eu quero cumprir o meu propósito na Terra, eu vou cumprir isso. Quando você fala isso, né, quando você imagina, projeta, tem fé e fala, então essa fala ela vai produzir vida na sua vida, certo? O terceiro objetivo, o terceiro passo, né, para alcançar o seu objetivo, além de mentalizar, falar, é escrever. Olha, há uma coisa interessante na escritura. Escrever. Não é somente digitar no computador, escrever mesmo com a mão. Né? Escrever o seu objetivo, escrever o seu sonho, escrever o seu propósito. Sabe, você mentaliza e depois que você mentaliza, você fala. Depois que você fala, você escreve. Você coloca lá, eu, Paulo Araújo, né, vou alcançar o sonho da casa própria. Eu, Paulo Araújo, vou alcançar o meu automóvel. Eu, Paulo Araújo, vou alcançar o meu propósito de vida para o Senhor. Eu, Paulo Araújo, vou alcançar a minha saúde física. Eu, Paulo... Você vai colocando isso, se escrevendo isso. Na neurociência isso é tremendo. Mentalizar, falar, escrever. Você já viu que mentalizar também está nas escrituras. E escrever também. Escrever? Olha o que diz aqui. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu. Olha só o que o Senhor disse para Abacuque. Escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Olha só o que Deus está falando para Abacuque. Deus dá uma visão para Abacuque, deu uma palavra de visão, ele disse que é para escrever essa visão, vamos colocar aqui em letra legível, tem letras garrafais, para que até a pessoa que se passar correndo ela lê. Entende? Então, a escrever a sua visão, escrever a visão que Deus te deu, o sonho, o desejo, o objetivo, a meta, é importante. Até a própria Bíblia usa dessa neurociência para poder fazer isso. Para você olhar, se eu colocar essa minha câmera para cá, você ia ver post-its meus aqui que estão com os meus objetivos. Que estão com falas minhas aqui. Por quê? Porque estão com versículos bíblicos que me lembram o meu propósito, que me lembram, né, que falam sempre sobre meus objetivos. Entende? Então é escrever. Escriturar. Você sabe que hoje em dia estou escriturado, tem que ser assinado. Então, também
No reino espiritual, quando você escreve aquilo que você quer, então há um poder muito grande sobre isso, que você fica olhando, fica observando, todo dia você olha, você vê, preciso alcançar esse objetivo, eu tenho essa missão, eu tenho esse propósito. Entende o que é? Então esse é o terceiro passo para você cumprir, para realizar os seus objetivos. O quarto passo aqui, depois que você mentaliza, fala e escreve, é visualizar. Vamos lá. Visualizar. Você pode visualizar de três formas. Vou colocar três formas de visualização. Primeira é você fechar os olhos, imaginar e visualizar aquilo. Colocar como refletor na sua tela. A segunda forma de visualizar é você pregar as imagens que você quer e colar no cartaz, ou então colocar na tela do seu computador, ou então na tela do seu celular, enfim. Você colocar aquelas imagens que você quer, se é casa, que é isso, é para voz, enfim, você coloca ali o seu chamado quadro dos sonhos. Uma forma muito boa de visualizar e eu recomendo muito. A terceira é em 3D, né? Quando você pega uma peça, uma coisa que pareça que você quer, tipo uma maquete, tipo uma coisa assim. Só não precisa ser uma maquete muito bem feita, mas algo que relembre e que você olhe, que você remeta para você aquele sonho, aquele desejo. Não pode ser um boneco, você paletó, dizendo, olha, eu vou ser um pregador, então você paletó, eu vou ser um empresário. Enfim, alguma coisa que você olhe e que você visualize aquilo. E você sinta aquele sonho. Você começa a mergulhar naquela imaginação. Entende? E visualizar também, na neurociência, isso é fantástico, também na Bíblia, Deus também fala sobre visualização. Você acredita nisso? Pois é, fala sobre para realizar metas, sonhos, alcançar até as promessas de Deus. Deus fez com que pessoas visualizassem. Olha só o que diz aqui, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. E disse o Senhor a Abraão. Abraão, nessa hora, foi o momento de explicar aqui a história. Abraão estava no impasse com Ló. Quer dizer, na verdade, os pastores de Ló estavam com impasse com os pastores de Abraão. A terra começou a ficar pequena e não tinha muito ovelha. E aí, Abraão chama Ló para o monte, bem alto, que dava para ver as terras todas, né, que hoje é conhecido como as terras de Israel, aquela região toda ali. E Abraão diz para Ló, olha, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu não vou para a direita, porque não cabe entre nós ficar brigando, né, por causa dos pastores de ovelhas. Então, o que Ló disse? Ló foi para Sodoma e Gomorra, a história você já sabe, e Abraão ficou com a parte direita. E aí, quando Ló separou, saiu, né, desceu o monte, estava descendo o monte, Deus fala com Abraão ali naquele monte. Né? E Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte, do sul e do oriente e do ocidente. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Agora está sozinho, né, Abraão? Pronto. O já se apartou, foi, tá aí, né? Então agora é o seguinte, Abraão. Olha para frente. De onde tá? Olha para frente. Olha para o norte agora. Olha para o sul. Olha para o oriente. Olha para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti, a tua descendência para sempre. Está vendo como Deus fez Abraão visualizar todo lugar que ia pertencer à descendência dele? Sabe? Você pode sentir a alegria de Abraão. Você pode sentir isso na sua pele, a alegria que Abraão teve de olhar para frente, olhar para o lado, olhar para o outro, norte, sul, leste, oeste, e olhar até onde os olhos dele davam para ir e contemplar que toda aquela região seria a descendência de Abraão, que seria hoje chamado povo de Israel. Você deu para entender? Deus usando a visualização para poder cumprir o seu propósito, cumprir o seu plano divino. Entende? Então esse é o quarto passo simples para poder realizar seus objetivos. O quinto passo é materializar. Agora vamos para a materialização. Quando Deus disse isso para Abraão, não vai ter esse versículo aqui, mas quando Deus disse para Abraão isso, Deus agora pediu para Abraão caminhar sobre a terra, onde a descendência dele ia. Quer dizer, Abraão não somente visualizou, mas ele andou também sobre a terra. Então a materialização é o quê? É a ação. É você agir. Puxa, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, eu tenho um desejo, eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Puxa vida, eu tenho ela. Agora o que eu faço para materializar? Quais são as ações que eu tenho que fazer para que aquilo se cumpra? Quais atividades eu tenho que fazer durante os dias para que isso se cumpra?
Em quanto tempo vai se cumprir isso? Em quanto tempo eu consigo cumprir isso aqui? Então você vai materializar aquilo que você mentalizou, falou, escreveu e visualizou. Agora você vai materializar. E aí, como materialização, eu pego aqui o livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo, o seu espírito está morto, entende isso? O corpo aqui, seu espírito está morto. Ele não faz nada, não é isso? Sem ação nenhuma, concorda? Também, assim também a fé, sem obras é morta. Então, se você tiver fé, a fé não vai te fazer nada. Se você tiver fé e ficar deitado, não vai acontecer nada. Eu te garanto isso. Não sei se for o caso da doença, que você pode fazer nada, aí a fé vai valer, porque você tem uma ação também. Você acreditou e que você se levantou, enfim. Vai ter uma ação. Toda fé tem uma ação. Toda fé tem uma reação. Por mais que for curado, por exemplo, você quer ser curado, você vai para a igreja para o pastor orar, as pessoas orar por você. É uma ação. Você tomou uma ação, ou ligou o rádio, ou ligou a televisão, ou ligou a internet e foi ouvir oração para receber a oração. É uma atitude. Então a fé sem atitude ela é morta. Ela precisa ter atitude. Então, você mentalizar, falar, escrever, visualizar, é passos. Você precisa materializar isso, você precisa agir, você precisa colocar as atividades em dias. Né? E como eu disse para você, mentalizar na questão, né, de você poder organizar a sua imaginação, projetar, ter fé. E aí você começa então a falar, a escrever, a visualizar e a materializar. Ou seja, começa então a agir com aquele propósito. Tá bom? Então esses são os 5 passos para simples, né, para que você possa realizar qualquer tipo de sonho e objetivo seu, propósito de Deus para você. Agora finalizando, para finalizar aqui esse estudo, essa aula sobre isso, então vamos lá. Quero dizer uma coisa para você. Mentalizar, não paga imposto e nem ninguém vai te proibir. Então, mentalize seus objetivos e não permita que pensamentos ociosos inundem a sua mente. Pelo contrário, aprenda a autorizar novas imagens através da imaginação ativa. Esse é o meu conselho para você. Mentalize, porque não paga imposto, não paga nada, ninguém vai te proibir, e que a mentalização, né, mentalizar os seus objetivos, vai permitir que os seus pensamentos eles possam criar novas imagens. Então, meu conselho para você é isso, mentalize. Né? E tire os pensamentos ociosos. Não deixe isso inundar seu mente. Pelo contrário, autorize. Nossa, eu autorizo novas imagens na minha imaginação. Você tem que autorizar isso. Vai ser uma guerra. Vai ser uma guerra. Mas essa guerra já está ganha. Que agora você já tem a ferramenta certa para guerrear. Você já tem a ferramenta certa para poder materializar aquilo que você tanto deseja. Se até hoje você fez um bocado de sonho durante todo o ano, né, na passagem de ano é muito comum, quase não conseguiu quase nada, agora, com essa ferramenta de mentalização, você com certeza vai poder alcançar seus sonhos, metas, objetivos e propósitos da vida. Bom, que Deus em Cristo te abençoe, que a graça de Deus seja com toda a sua vida. Eu agradeço muito aqui por você ter ficado até aqui. Aproveita e dá um like, se inscreve no canal, né, se for no YouTube você está vendo. Se for em qualquer outra rede social, se inscreve também, compartilha, curte. E outra coisa também que eu vou te falar. Às vezes você pega essa ferramenta da mentalização e você faz tudo direitinho, mas às vezes acontece de você não conseguir procrastinar algumas coisas que isso é normal. Vou te contar uma coisa. Há travas mentais e bloqueios emocionais que às vezes atrapalham a sua vida, a sua carreira cristã, a sua carreira empresarial, os seus empreendimentos. Você não consegue crescer, você não consegue progredir, você não consegue estar muito bem com a família, você não consegue fazer certas coisas, né? E você se sente travado, se sente estagnado, você se sente frustrado. Eu sei que isso é ruim, mas olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu sou um psicoterapeuta cristão e nós temos uma sessão que se chama Identificação de Travas. E se você quiser a sessão gratuita, eu quero aqui para te ajudar. Gratuita. Então, assim, clique, se tiver um link aí abaixo ou nos comentários que eu deixei aí, se inscreve. Né? Vai ter um formulário que você vai preencher. Nesse formulário você vai se inscrever. E aí eu vou analisar. Eu vou escolher algumas pessoas durante o mês para poder dar essa sessão, essa consulta gratuita, onde a gente vai descobrir quais são as travas que estão travando. E aí eu vou dizer o que você deve fazer para poder destravar isso tudo. E você começa então a trilhar uma caminhada cristã, uma caminhada empresarial, uma caminhada familiar, uma caminhada espiritual melhor, com mais
disposição, com mais bênçãos, enfim. É isso que eu desejo para você, tá bom? Então, nos procura aqui quem está disposto também a avisar. Não podemos atender todo mundo, né, porque nós temos vagas limitadas, a gente tem também o nosso trabalho, então o que a gente está disponibilizando para você é essa, então talvez a gente atenda 3 ou 4 pessoas neste mês, não sei, dentro da nossa agenda, mas eu lhe garanto, se você escrever um vou ler com carinho, eu vou selecionar as pessoas que a gente vai poder fazer isso, tá bom? Então, forte abraço, graça e paz, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até!